Olá, professor Cortella, bom dia. Bom dia, coisa boa, hein? Ontem te encontrei no lançamento do livro com Maurício de Souza. Tava bom demais. Aí você ancorando, uma coisa gostosa. Mas sabe o que é melhor? É. Eu tava com a faringite e aquela situação curou a minha faringite. Tu sabe Jura? que quando cura, no primeiro momento, ao ficar com o Maurício, eu fiquei, como eu gosto sempre, meio sem voz. É. Mas depois a voz voltou e foi curando devagarinho. E já eu não, eu tô com voz aqui não sei se é faringite, não sei o que que é isso, mas a voz tá ficando um pouco. Mas esse tempo muito seco, né? A É gente não tem, a bastante, é gente não tem bastante. chuva faz muito tempo em São Paulo, todo mundo tá com a voz um pouco afetada, a respiração. Mas vida que segue, professor Cortella. Mas falando Segue. em cura, tem um assunto muito, mas muito polêmico que está ganhando força em todo o nosso país e que veio lá de Brasília, né? Um juiz federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, concedeu uma liminar que abre a brecha para que psicólogos ofereçam a terapia de reversão sexual, que ficou conhecida como cura gay e que é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. Esse também é um assunto que já foi muito debatido pela ONU, né, também pela Organização Mundial da Saúde, né? E aí vem a polêmica de novo. Será que está correto isso, cura gay? Qual é a sua opinião, hein, professor Cortella? Eu acho que a discussão sobre terapias, ela é sempre polêmica, claro, porque especialmente no campo da psicologia, que ela é uma ciência menos até experimental, né, do que outras áreas do campo de cuidado da saúde física ou da totalidade da pessoa, a questão é que há um pressuposto por parte de alguns, e é isso que levou até esse péssimo apelido, que é cura gay, porque quando você fala em cura, como eu falava agora de faringite, né, parece uma patologia, parece uma doença. Em vez de ser uma orientação sexual, ser algo que vem da natureza da pessoa e, portanto, não seria passível, né, de cura nesse sentido. Ora, é claro que desde 1990, você sabe disso, a Organização Mundial de Saúde tirou, né, do rol daquilo que seria considerado patológico a orientação sexual. Nesse sentido, há aí uma colisão, num primeiro momento, né, o termo cura, ele colide com as orientações, inclusive, de tratados bilaterais que o Brasil assina, né, com organizações internacionais. Há uma outra questão aí envolvida. O próprio Conselho Federal de Psicologia, ele veda, né, que se utilize esse tipo de procedimento terapêutico com a promessa de que haverá, né, a solução de algo. Eu não tenho dúvida que há uma diferença, Fabiola, entre a ideia de cura e a ideia de apoio, de orientação, de cuidado. Há muitas pessoas que têm a orientação sexual, né, que é homossexual, né, pessoas que têm esse modo, né, de exercer e de sentir e de viver a sua sexualidade, que não necessariamente se sentem completamente confortáveis com ela. E nessa hora, a psicologia pode sim, né, ajudar, oferecendo ali apoio, oferecendo aquilo que seriam formas terapêuticas de dar mais compreensão, vitalidade, capacidade, né, para essa pessoa. No entanto, há uma diversidade muito grande de perspectiva entre falar em cura, em reversão, né, e falar em apoio, né, em sustentação, em auxílio. Por isso, essa liminar dada pelo juiz federal, ela traz de novo o debate, né, em relação a essa temática. Ela dá um pouco de porta para aquilo que seria o preconceito. Evidentemente, insisto, não sou avesso, não sou contrário a que pessoas que tenham a orientação possam ser ajudados quando isso, para elas, é algo que produz qualquer tipo de desconforto ou sofrimento. Mas, mesmo que de maneira jocosa, chamar de cura, e algumas religiões têm feito isso, falado em procedimentos de cura, e isso é ofensivo, né? A capacidade não só legal, como a capacidade também no campo da ciência quanto a essa temática, E né? eu acho que também esse termo, né, que foi utilizado
até por alguns profissionais que de repente vendiam isso, né? Vendiam, entre aspas, essa ideia de que era possível você se curar, né? E isso que foi muito criticado lá na época, quando saiu essa resolução, não, professor? Porque também tem, você está falando aí do ponto de vista, claro, do paciente que quer ser acolhido, que quer discutir esse assunto, que quer se entender melhor, né? E o quanto a psicologia pode ajudar isso. Por outro lado, de repente, um profissional que vende essa ideia de cura, né? E começa a promover isso como se fosse possível fazer esta cura, não é? Ela aparece nesse momento como sendo uma possibilidade de resolução, né, que é um termo que se usa muito na área médica, né? A percepção de resolução, isto é, há um distúrbio, um desvio, algo que é quase que fora da natureza, se imaginaria, e aí então se resolve. Acho arriscado, Fabiola, acho arriscado trabalhar de novo com essa autorização. Algo tão pacífico para que se possa oferecer a possibilidade de ser feita. Claro, um psicólogo sério, dificilmente ele deixaria de tomar cautelas nessa direção. Mas ainda assim, né, nós não podemos abrir portas para aqueles que dão a essa discussão um conteúdo muito mais doutrinador ou até de natureza exclusivamente religiosa, o que marca numa outra direção. E, portanto, parece que você vai retirar dali um pecado, em vez de fazer o apoio e orientação. Alguém pode acreditar até, né, nisso, mas trabalhar isso como sendo uma forma de reversão, eu acho que nesse momento essa liminar, como ela é só uma liminar, ela não terá uma progressão tão grande, dada a colisão que tem com outras legislações que o Brasil carrega. A gente tinha aqui a honra, né, de conversar muito com o Flávio Gicovati, que era comentarista, fazia o programa com plateia. E eu vou falar uma coisa, professor, esse assunto surgia muito, não com essa palavra de cura gay, mas muitos relatos de pacientes que procuravam ajuda e que se incomodavam com seus desejos. Este é um assunto muito delicado dentro da psicologia, da psicanálise, né? E que muitas vezes Gicovati é psiquiatra, né? Dentro da psiquiatria também. Esse era um assunto extremamente delicado, mas muito comum, né? Às vezes as pessoas querem esconder um pouco essa discussão, mas ela existe, né, professor? O sofrimento de qualquer pessoa, ele precisa ser por nós olhado com compreensão, com inteligência, com compaixão, mas acima de tudo com competência, com capacidade. Não se pode anunciar, né, prometer a alguém que tem um sofrimento, um descompasso qualquer na sua observação e compreensão de si mesmo, algo que não necessariamente será possível de fazer, né? E nessa hora, a ciência tem seus mecanismos de proteção que não podem ser abandonados, não podem ser deixados de lado, para que não se aproxime de um termo até da nossa legislação, que é charlatanismo. O charlatanismo, isto é, o tipo de promessa que não se realizará, né? E nesse sentido, acho que o Conselho Federal de Psicologia tem sim, né, que ficar com toda a atenção nessas situações para impedir que até uma boa intenção de quem quer ajudar alguém nessa direção possa produzir um distúrbio muito mais sério, né, por uma promessa ou um anúncio de natureza terapêutica que não tenha nenhuma viabilidade, nenhuma possibilidade. É isso aí, professor Cortella. Bom, os ouvintes vão participando aqui, ó, sobre esse assunto. A Fátima, sempre ouvinte nossa, ela falou: amor não é doença, é cura. Trate o seu preconceito, disse ela aqui, sobre este assunto polêmico nesta manhã de terça-feira. Professor Cortella, muito obrigada e até quinta. Você sabe que nós estávamos falando desse tema agora e aí a tua voz sumiu para mim. Eu estou na estrada. Agora eu não estou ouvindo. Voltou agora, professor? Agora sim, agora voltou. Então era só para te desejar um bom dia e até quinta-feira. Com alegria, abraço. Abraço. Esse é o professor Mário Sérgio Cortella, sempre conosco, às terças e quintas-feiras, para a gente falar sobre a nossa vida. 10 horas.